paz do Senhor para todos, uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estamos aqui mais uma vez para estarmos dando início a uma live abençoada e falar um pouco da palavra do nosso Deus. Glória! Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu querido, como é que está o Senhor? Maravilha de Deus, né, Santos? Mais um dia alegre com Jesus. Graças a Deus. Mais um Graças dia a de Deus. vitória. Glórias a Deus, Muita né? luta, mas vitória Maravilha. também. Ah? Muita luta, mas vitória também, graças a Deus. Glórias a Deus, né? Na verdade, nós somos mais do que vencedores em Cristo, né, irmão? Essa é a realidade. Sem sombra de dúvida. Eu queria, desde já, estender a minha paz do Senhor a todos que estão vendo, aqueles também que vão ver esta live, esse estudo sobre essa palavra, sobre esse versículo. Nós vamos tratar hoje. Para mim é um motivo de muita alegria poder falar deste versículo, que eu digo que é um salmo que fala muito sobre a minha vida. Acredito que fala com a vida de muitas pessoas, porque ela trata de assuntos que, por que não dizer, são muito pautáveis ao nosso tempo, à nossa era. Eu digo que esse versículo é o versículo da nossa geração, porque a nossa geração, infelizmente, é a geração fast food, geração rápida, geração micro-ondas, que é coisa para hoje, para agora, para ontem, momentânea. Então, a gente não sabe muitas vezes como compreender os mistérios, os projetos, os planos de Deus em nossa vida. Também os acontecimentos que tem que acontecer para que nós possamos adquirir, então, uma maturidade. Eu quero te convidar, meu querido, a abrir comigo, abrir com o irmão Renan, conosco, a sua Bíblia no livro dos Salmos, Sefer Tehillim, no livro dos Salmos, Salmo de número 40. Salmo de número 40, lembrando que Salmo não é capítulo, mas sim números, porque ele é um saltério, são cânticos espirituais. Amém? Glória! Salmo de número 40, verso 1º e 2º, mas vamos tratar principalmente do primeiro, e o segundo é consecutivamente. Amém. Certo? Irmão Renan, queres dar a honra de fazer a leitura para nós, esses dois versículos? Sem sombra de dúvida, Rabi. O Senhor manda, eu obedeço. Manda Jesus. Aleluia. Então, como nosso irmão falou, livro de Salmos 40, verso 1 e 2, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Glórias a Deus, né? Bênção de Deus, Baruch Hashem. Então, irmãos, aqui vemos situações quais o Senhor, ele trata com Davi. Por que não dizer que Davi estava conversando com Deus? Eu sempre, quando eu leio o livro dos Salmos, parece que eu vejo o Davi ou Moisés ou os filhos de Coré, quem seja que compôs o Salmo, eu vejo eles conversando com Deus. Eu vejo eles dialogando com Deus. Eu sempre digo, eu falei uma vez, certa feita para o meu irmão, que o livro dos Salmos é uma forma de você se comunicar com Deus e Deus se comunicar com você. E através do livro de Provérbios é o livro onde você extrai sabedoria para você aplicar em sua vida e também na vida do seu próximo. Então, a Bíblia é tão maravilhosa que ela te ensina de A a Z como você deve viver, se comportar e também estar na presença do Todo-Poderoso. Então, eu quero te convidar a entrar no raciocínio conosco sobre a palavra. O quanto é maravilhoso você analisar
o que está escrito. Não vamos tratar aqui de questões hebraicas, grego, nisso aqui, né? Só se porventura precisar, mas acredito que não. Vai ser bem breve, bem sucinto o assunto, somente para os irmãos compreender sobre a nossa geração e a importância desse salmo. Amém? Então, aleluia. O salmo de número 40, verso 1, vai nos dizer assim, como o irmão Renan já leu, vamos fazer somente menção. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha aqui, aleluia. Temos bastante coisa somente nesse versículo. Nós vamos separar palavras aqui, palavras-chave, vai ter muita coisa a se tratar, mas vamos tratar de algumas aqui. Primeiro, esperei. Quem hoje em dia gosta de esperar? Quem hoje em dia, na nossa geração, gosta de esperar? Gosta de ficar esperando as coisas acontecer? Nós queremos o agora. Nós queremos para já. Não pode ser daqui a meia hora, não pode ser daqui a alguns minutos. Não, tem que ser para já. Pediu, tem que já acontecer. Por isso que no princípio do vídeo, nós mencionamos a respeito de a geração nossa, a geração fast food. Por que geração fast food? Por que geração micro-ondas? Porque é a geração imediatista. É a geração mais consumista, é a geração que mais pede, consome e faz coisas. Porém, muitas vezes, nós tentamos fazer esse tipo de coisas, ter 10 braços, também com Deus. Nós pedimos numa oração, Senhor, abre as portas para mim numa empresa, num negócio, me ajuda em tal situação. E queremos acordar e aquilo já está resolvido. Queremos acordar e não ter nenhum problema. Queremos acordar e ter nossos problemas solucionados por Deus. Infelizmente, é a geração mais pragmática que temos hoje em dia, infelizmente. Por quê? Nós queremos ser abençoados já, né? Nós vemos pessoas que começam hoje, em determinada situação, em determinado lugar, posição, e já logo amanhã ele já quer o lugar daquele que já está há 10 anos batalhando, estudando, se aprofundando para ter, se solidificar naquilo que ele já faz. Então, muita gente não quer passar pelo processo, não quer passar por todo aquele trajeto espinhoso que só a experiência traz. Então, muitas vezes o esperar não é fácil. Não é fácil, né, irmão Renan? Não é fácil para mim, não é fácil para o irmão Renan. Certeza também não é fácil para você. Por quê? Porque nós não gostamos de esperar. Principalmente pessoas que são ansiosas. Por que eu digo isso? Eu sou testemunho. Eu sempre digo que eu gosto de falar o que eu vivo. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho uma ansiedade muito grande com algumas coisas. Eu sou uma pessoa que fica agoniado, inquieto, quando eu vejo uma coisa que se dá para resolver e não se resolve. Porque, muitas vezes, a enrolação da outra pessoa que está na minha frente, eu fico indignado porque aquilo não é resolvido. E aí eu fico ansioso. Mas, às vezes, a gente tem que esperar. E esse esperar não é fácil. Esse esperar é uma guerra. Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe a tua vida. E está entrando aí, vai deixando o seu joinha. Deus abençoe. Aleluia. Então, nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de ficar ali no nosso, vamos dizer assim, sossego, enquanto algo está sendo trabalhado, está sendo envolvido. Né, irmão Renan? Quer falar uma coisa? Pode falar, Vaz. Rapaz, só falar que é muito difícil. É muito difícil. Mas... Rapaz, como você disse, dentro desse verso, cara, aqui tem muita coisa. Aqui tem muita coisa. Meu Deus do céu. Esse esperar aqui dá para escrever um livro a respeito desse esperar. Mas pode continuar aí. Meu Deus. Nós não gostamos de esperar, irmão. Quem que gosta de esperar? Nós, né? Isso eu estou falando de coisas, vamos dizer, coisas assim físicas, né? Coisas que a gente vê, que a gente contempla. Irmão Irlandias,
Deve ser o William Dias. Não, pô. O texto. Da nossa equipe, ele, pô. Que benção aí, ó. Mas, isso aí é um rabi, rapaz. Isso aí é uma benção. Isso é o cara do grego. Que benção, olha aí. Irmão, o livro de Salmos, Salmo de número 40, verso 1 e 2. Deus abençoe tua vida, santo. Então, nós não gostamos de esperar. Por quê? Nós vemos aquilo que está palpável a nossos olhos, vemos a solução e nós queremos pegar. Nós somos a geração do agora. Aí, vamos tratar agora de algo espiritual, já que a Bíblia é algo espiritual. E nós, quando pedimos algo para Deus, irmão Renan, algo espiritual, seja dons espirituais, capacitação para o ministério, ou pessoas que oram a Deus para pedir uma esposa, um marido, enfim, seja qual for a sua petição. Já pega aí, abençoado. Então, quando nós pedimos algo para Deus, nós já queremos receber aquilo ali o quanto antes, né? A gente pega, faz campanha, faz jejum, vai para um monte, busca, se consagra e tal. E muitas vezes, mesmo assim, a gente faz e não vem. A gente fica o quê? A gente fica irado, a gente fica agoniado, fala, meu Deus, eu não vou orar mais porque não vem, eu busco e não vai. O fulano ali faz e metade da metade que eu faço e ganha e eu não ganho. A gente fica indignado. Indignado não com a gente, mas com Deus. E aí, nós vamos para onde? Vamos para a Bíblia, né? Que a Bíblia diz que a graça nos basta. A gente tem que entender que a Bíblia diz que o Espírito Santo divide os dons conforme Ele quer. É da maneira dele. É do projeto dele. Se o Espírito Santo assim faz com dons espirituais, imagine Deus com as bênçãos. Tudo tem um porquê para Deus talvez não dar a bênção naquele momento. Por quê? Você talvez não seja preparado psicologicamente, mentalmente, estrutura para poder receber aquilo, não tem maturidade espiritual. Então, muitas vezes, nós não conseguimos receber isso com bons olhos, porque não é o momento. Nós não conseguimos entender o momento, o tempo de Deus. Eu sei, porque eu bati muito a minha cabeça, conforme ali eu mencionei, fazer a campanha, fazer jejum, me consagrava e tal, para buscar tal coisa. E, rapaz, não vinha. Não vinha. Eu ficava irado com Deus, falava com o meu pastor, se ele vê essa live aí, Deus abençoe essa vida, pastor, o senhor é uma bênção na minha vida, mas o senhor sabe que eu já passei. E até que eu entendi o projeto de Deus, eu entendi o que Deus quer para o meu ministério, para a minha vida. Então, eu comecei a fazer uma oração inteligente, com o propósito que Deus me chamou, segundo aquilo que eu já recebi da parte dele. Então, eu comecei a buscar nesse contexto, esperando da mesma maneira em Deus, e as coisas começaram a fluir. Muitas vezes nós oramos de uma forma errada, pedimos uma coisa que não é o tempo, que não é a hora, que nós não temos preparo, e aí Deus não dá, nós se iramos com Deus e se afastamos. Mas nós temos que entender, se uma coisa não está fluindo, é porque não é aquele momento de pedir aquilo, ou Deus não quer te dar aquilo ali. Entendeu? Então nós temos que entender esse mistério. E aí, quando eu entendi, tive paciência para esperar e entender o projeto de Deus, a minha vida ministerial começou a fluir na minha vida. Aleluia. Graças a Deus, tanto minha vida espiritual quanto minha vida física, né, começaram a fluir. Tenho por certo que você também, irmão Renan, também aqueles que vão escutar aqui, quando já passaram por isso, se vão passar, já vão ficar cientes dessa situação e vão concordar comigo. Irmão Renan, fique à vontade. Aleluia. Então vamos aqui dar uma breve explanação também na questão do esperar. Por que o esperar ele é tão difícil para nós? É porque é algo que nós almejamos muito. Um exemplo, para uma pessoa desempregada, a pessoa almeja muito uma porta de emprego. Uma pessoa solteira, ela almeja um casamento. Então, isso se torna como se fosse um espinho na nossa carne. A gente quer aquilo de qualquer forma. A gente faz, igual exemplo, de todo esse sacrifício que o irmão Aleph falou, eu também fiz. Aí você pergunta para mim,
E deu certo? Eu vou falar, não. Subi Ai, monte, Jesus. desci monte, jejuei, orei à noite, de madrugada, de tarde, de dia. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, o esperar, ainda tem um algo que eu creio que muitos não trazem para si. Será que eu estou pronto para receber isso? Isso é bem difícil. Por que é difícil? Porque mexe com o nosso eu. A gente quer jogar tudo para os outros. Mas quando é para a gente quer dar uma esquivada. Então, será que dentro desse processo que você está esperando, Deus não está trabalhando em algo em você? Deus não está modificando aquele seu lado que não agrada a Ele? Será que não? Eu digo por mim, eu creio que a minha vitória ainda não recebi, porque Deus ainda está trabalhando. Porque às vezes a gente fala, poxa, ó, estou pronto. Agora eu estou pronto. Aí Deus olha para nós e fala, você está pronto? Você que é muito estressado. Você já venceu o seu estresse? Então, vou fazer alguma coisinha dar errado aí para você ver se você venceu ou não. Aí Deus vai lá, bota uma prova, você vai lá e dá um soco na parede. Você vai lá e briga com o seu cônjuge, não fala com ninguém, não ora. Então, isso é sinal que você foi reprovado. Então, quando nós fomos reprovados, nós temos que continuar esperando. E tem uma coisa, esperar com paciência é esperar com o coração tranquilo. Não é esperar tentando fazer. Aí fala, mas eu estou esperando. Tá, você está esperando, mas você está tentando dar um jeito. Eu digo isso que eu vivi isso também. Fala, não, eu vou esperar por tal situação. Mas por detrás do bastidor, eu estava tentando arrumar um jeito para talvez ajudar Deus, né? Talvez eu imaginava que Deus não era poderoso. Deus não era poderoso o suficiente para poder fazer. Então eu fui lá e falei, Deus, eu vou ajudar o Senhor, porque o Senhor não está sabendo fazer. Infelizmente, quando a gente comete isso, é isso que a gente está tentando dizer. Então, o esperar com paciência é você estar esperando com a sua alma em paz, com a sua alma tranquila, com a sua alma refrigerada. É você olhar para o lado e falar, olha, eu quero aquilo dali, mas não aconteceu. Mas Deus está trabalhando em mim. Deus está agindo. Então, não tenho por que me preocupar. Não tenho por que ficar desesperado. Agora, outra palavra. Esperar com paciência no Senhor. É no Senhor que a gente tem que esperar. É no Senhor. Não tem outro. Não é no obreiro Aleph, não é no obreiro Renan. É no Senhor. Espera nele. Porque ele concederá o desejo do teu coração. Glória a Deus. Concederá aquilo que você quer. Abre aspas, ou melhor, um parênteses, quando você estiver pronto. Amém? Dá para dar um glória aí? Glória a Deus. A gente Maravilha. a gente vê pessoas falando, mas eu recebi algo de Deus e esse algo virou maldição. Aí a gente olha para um lado e para o outro e pensa, como é que Deus vai dar algo para uma pessoa que vai virar maldição? Verdade. Aí vem a pergunta, será que foi Deus que deu? Mas não pegar muito pesado, não. Mas vamos lá, pode dar continuidade. Maravilha, dá lugar nessa terra. Como tu já entrou nesse mérito da questão, esperar, nós já falamos, né? Mas esperar olha só, são duas coisas dificílimas de se fazer. Impossíveis? Não. Mas dificílimas de fazer. Por quê? Primeiro é esperar, que já não é fácil. Agora, com paciência. Meu Deus, irmãos, ter paciência é só a graça de Jesus. Meu Deus, é só a graça. É que nem certa feita, eu estava indo para uma cidade e tava um trânsito, cara. Eu já estava atribulado, porque não tem motorista na BR que só a graça de Jesus.
E aí a minha esposa, nossa, por que que você fica estressado no volante por causa desse povo aí? Mas nem espera, mulher. Tu vai dirigir um dia, você vai saber como é que é, os abençoados motoristas. E aí, certa feita ela tava dirigindo. Aí tinha um cara na frente. Ela, meu, esse cara aí, assim, essa. Falei, tá vendo como é que é? Não é questão, é que tem coisas que a paciência nossa não dá. É porque a gente vê uma solução, só que parece que as coisas não fluem. E aí a paciência parece que se esgota. É isso que eu quero dizer. Que a gente vê a solução, que a gente sabe como, mas não, a gente não pode. Parece que a gente, não, a gente tem um bloqueio em nós que nós não conseguimos fazer. É, a nossa paciência se esgota, porque a gente quer, mas não consegue. É a mesma coisa quando nós pedimos algo para Deus, fala, Deus, para ti é tão fácil, Senhor. O que que custa para o Senhor dar isso para o teu filho? Tu sabes que eu sou teu servo. Aí tu chora, aquela coisa de pai com filho, filho com pai. E aí aquilo não acontece e a gente fica indignado. Porque a gente não teve paciência de esperar. Ter paciência de esperar, irmãos, olha, é um fruto. Na verdade, se não me engano, paciência é um fruto do Espírito. E olha, é só graça. Eu digo assim que com o tempo, por isso que no esperar nós tratamos de perseverança, maturidade. Com o tempo você vai adquirindo maturidade, você começa a enxergar com outros olhos, vai vendo o projeto de Deus, vai vendo o porquê de Deus daquelas coisas não fluírem, e aí você começa a esperar, vai tendo mais paciência, vai deixando Deus trabalhar no vaso, vai mudando, lembrando de Jeremias 18, que nós sempre gostamos de citar, que a Bíblia diz que é o vaso que se quebra na mão do oleiro e não o oleiro que quebra o vaso. Então, muitas vezes, Deus está nos moldando, tem umas imperfeições que têm que ser tiradas, tratadas, polidas, moldadas, para que então as coisas de Deus fluem em nossa vida. Mas muitas vezes nós não conseguimos esperar e ter a paciência de esperar. A gente quer para agora. Aí nós acabamos nos prejudicando, acabamos atrasando a bênção e as coisas não acontecem em nossa vida. Terceiro, é para esperar em quem, irmão Renan? No Senhor. Para esperar no Senhor, varão de guerra. Para esperar no Senhor. Não é para esperar no teu irmão, no teu pastor, no A, no B, no C. Mas é no Senhor, é para você esperar. A Bíblia diz o quê? Que quem espera no Senhor voará como a águia. Aleluia. Voarão e não se cansarão. Então, irmãos, eu te digo para você esperar no Senhor. Porque as nossas forças vão ser revigoradas. Sabe aquele momento que você está tão atribulado, está tão agoniado na sua vida, que você fala assim, olha, simplesmente eu não vejo mais saída, eu não vejo mais uma solução. Parece que eu tento e acabo padecendo na praia. E as coisas não conseguem progredir para mim. Parece que você olha para o lado, o seu irmão que luta a metade que você e foi 3 vezes mais que você, e você fica, meu Deus. Aí você procura meios, procura métodos, procura todo tipo de coisa para suprir o que você não soube esperar, certo? É que nem uma vez que eu vi uma certa imagem muito interessante. 2 pessoas, 2 garimpeiros que garimpam ouro. E aí um estava garimpando, e ele achou um ourinho pequenininho, ficou todo faceiro. Aí o outro gari estava garimpando já um monte. Aí a imagem parecia uma bola enorme de ouro, assim, atrás da parede, que ele tava, se ele continuasse cavando, ele iria encontrar essa bola de ouro. Mas como ele parou e foi lá onde o cara achou aquela pedrinha pequenininha, para poder cavar lá, ele não conseguiu achar, não conseguiu receber o que era para ele. Resumindo, moral da história, esperar com paciência, esperar no Senhor. Deus tem as coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas melhores. A Bíblia diz que nenhum olho viu. Eu acho lindo esse versículo. Nenhum ouvido ouviu. E nem desceu o coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. Então, meu irmão, eu quero te dizer a você, para quando você começar a esperar, confiar e ter paciência, você esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Não em si mesmo, porque nós somos fracos.
enganoso, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17 vai dizer que maldito o homem, já fizemos uma live sobre isso, maldito o homem que confia no homem. No. Pega essa palavra aqui, ó, no homem, não é em outro, não existe outro na Bíblia. É no homem. Nele mesmo, que faz a força do seu braço a sua carne. Faz a carne do seu braço a sua força. Ele confia nele mesmo. Aquela pessoa que confia no seu taco. Você tem que ter uma autoconfiança em você mesmo? Sim. Você tem que acreditar no seu potencial? Sim. Você tem que acreditar nos seus esforços? Sim. Mas confie primeiramente em Deus. Confie inteiramente em Deus. Primeiramente em Deus. Deus não quiser, meu filho. Não adianta o teu intelecto, os teus dons, a tua posição social. Não adianta nada. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Então a gente tem que conhecer isso. A gente tem que entender essa essência, que é esperar em Deus, não nas coisas dessa terra. Irmão Renan, fica à vontade. Aleluia. E mais um pouquinho aqui nesse esperar com paciência no Senhor, eu quero dizer para quem está nos assistindo, para quem vai, e até para nossas vidas mesmo. A partir desse momento, nós conseguirmos exercer isso no dia a dia, nós veremos o mundo, as coisas com outros olhos. Nós vamos chegar a um nível mais próximo de comunhão com o nosso Deus. Porque conforme a gente vai executando a palavra do Senhor nas nossas vidas, Deus vai se agradando. E da forma que ele vai se agradando, ele vai se apresentando para nós. Muitas das vezes, igual as pessoas dizem, mas até pessoas que já têm muitos anos de casa, muitos anos congregando, dizem, a vida cristã é a mesma rotina, é chata, você não faz nada. É porque a pessoa não tem contato direto com o Senhor. Porque a pessoa que tem contato direto com o Senhor, ela vive novidade de vida. Louvado seja Deus. Então, nós aplicando isso nas nossas vidas, a gente vai entender o propósito de Deus nas nossas vidas e a gente vai se achegar mais ao Senhor. E Ele se achegará a nós. Então, nós vamos todos os dias, em vez de acordar, levantar da cama e falar, misericórdia, mais um dia eu acordei. Não queria ter acordado. Aí sai, dá um chute na porta, sai de cara fechada. Quando a gente executar isso, a gente vai acordar e falar, Senhor, obrigado por mais um dia. Eu sei que o Senhor tem um propósito disso para esse dia de hoje. Então, eu peço que o Senhor me ajude para mim poder vencer esse leão desse dia de hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode falar, meu querido. Glórias a Deus. Só para a gente estender um pouco mais, dar uma ênfase na questão de esperar com paciência no Senhor, eu quero te pedir para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, onde fala uma coisa muito vital na questão de esperar e ter paciência, certo? A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, esperar é um fundamento. Quem espera, ele está esperando alguma coisa, está enraizado em uma esperança, numa confiança, numa convicção que algo vai acontecer. Então, ele tem uma fé convicta, enraizada na sua espera. Ele espera no Senhor, ele confia no Senhor. Então, e também é a prova das coisas que não se veem. Como que eu vou esperar, vou confiar numa coisa que eu não vejo? Se não for fé. Se não for fé, se não for paciência. Não tem como. Você consegue ver Deus? Você consegue tocar em Deus? Então você tem fé. Você espera a redenção. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e breve ele vem para me socorrer. Então, nós temos que esperar com paciência no Senhor e ter fé naquilo que Ele um dia nos prometeu. As promessas de Deus, elas nunca, de maneira nenhuma, elas caem por terra. Mas, sim, conforme diz Isaías, as palavras do Senhor, de maneira nenhuma, elas vão
e voltam vazias, mas sim, elas fazem o que lhe apraz, o que lhe convém, o que lhe coube o direito de fazer e a vontade dele de fazer. Ele diz que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então, muitas vezes, algumas coisas acontecem a certas pessoas ou para nós, é porque a misericórdia de Deus não se estendeu sobre nossas vidas naquele momento, porque Deus queria nos dar uma lição para que possamos entender o processo e o trabalhar dele. Continuação. Aleluia. Aí vamos entender por que o salmista tinha que esperar com paciência no Senhor. Por quê? Para que Deus pudesse tirar ele. Para que Deus pudesse inclinar-se a ele. Olha só, depois de você esperar, depois de você ter paciência no Senhor, vem a recompensa. Qual que é a recompensa? Ele se inclina a você, irmão. Olha só que coisa gloriosa. Ele se inclina. Nosso Deus é um Deus vivo. Não é um Deus feito de estátua, de pedra, de madeira. Não, nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que fala. É um Deus que ele é audível. A sua presença é real. Então, eu quero te dizer o seguinte. Que quando você espera com paciência no Senhor, ele se inclina para te ouvir. Isaías 61, se eu não me engano. Vamos lá. Abre comigo aí, irmão Renan. Isaías 61, então. Não é 61. 59. Aqui, ó. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Então, o Senhor está querendo nos abençoar, ele está atento para te ouvir. Mas aí o verso de número 2, que muita gente esquece de citar, que fica atribulado, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, pega isso. Diz assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que impede Deus de te ouvir, de te responder, de te abençoar, é o pecado, é o erro, é o engano, prostituição, e assim vai. Mas, quem espera, quem confia, né? Ele diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Salmo 125. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Então, outra vez, entra a palavra enraizado, estar firme, crendo numa coisa, crendo em algo que vai se concretizar no tempo de Deus. Então, quando você espera com paciência, Deus se inclina para te ouvir. Eu sempre digo, irmão Renan, que Deus é a pessoa mais, é a pessoa mais interessada em nos ouvir do que a nossa esposa, irmãos, amigos, seja quem for. Deus é a pessoa mais interessada. É aquele que, se você começar a falar com ele, ele vai ficar do teu lado escutando. Ó. Você chorar, você se abrir, você fazer o que você quiser diante de Deus, no momento de oração. Né? Porque Deus está interessado que você abra o teu coração para ele sincero. Por que Davi era alguém segundo o coração de Deus? Porque ele se abria para Deus. Ele pecava, ele se arrependia com Deus. Então, Deus tem maior prazer em escutar as nossas orações. Só que, meu irmão, pelo amor de Jeová, aprenda uma coisa. Oração é um diálogo. É você e Deus conversando. Aí você pergunta, tá, irmão, mas eu faço isso. Mas assim, ó, é só você que fala? Ou você também espera Deus te responder? E aí, muitas vezes a gente vai e parece uma metralhadora, né, irmão Renan? Só fala. Meu Deus, assim. Calma, paciência. Para que pressa? Para que pressa? Senta. Jejum, deita, ora de joelho, enfim. Fala com Deus com paciência. Ora a Deus do seu jeito, do seu modo, mas fala com Deus, se expressa para Deus, chora diante de Deus e espera Deus te responder. Aí ele vai responder falando comigo. Pode ser que sim. Pode responder com a presença, com quebrantamento, uma coisa sobrenatural que você nunca viu. Então, meu irmão, aprenda a orar e falar com Deus. Conversar com Deus é um diálogo. Você que está falando com a pessoa, não é só você que fala.
Você abre espaço para ela também poder falar, você também poder ouvir. Por isso que eu digo que na oração você fala com Deus e na Bíblia Ele fala com você. Por isso a importância da oração e da leitura da palavra. O crente que não lê a Bíblia, o crente que não estuda, infelizmente, é uma pessoa que não conhece o Deus que ele tanto professa. Também a pessoa que é espiritual demais e não conhece a Bíblia, precisa equilibrar. Paulo disse que nós não podemos ser demasiado demais para um lado e também não podemos ser demasiadamente para o outro. Tem que ter o equilíbrio, certo? Meu Renan, pode falar, fica à vontade. E foi muito bom o Isaías 59, que aí, para mim, para quem está escutando, para a gente ver que a causa de Deus não responder nossas orações é culpa nossa. É culpa nossa. Não tem como culpar outra pessoa. Amém? Você tem uma causa, algo que você não está escutando a voz de Deus, é porque tem algo errado em você, tem algo errado em mim. Porque, como nosso irmão falou, Deus tem o prazer de nos ouvir. E não somente ouvir, Deus quer falar, Deus quer fazer. Só que quando eu e você derrubar essa barreira que nos impede de chegar a Deus, qual barreira é essa? A barreira da iniquidade, daqueles coisinhas que a gente fala, a gente classifica os pecados, né? Pecadinho, pecadão. Na verdade, é tudo pecado. Quando a gente deixar aquele pecado de estimação de lado, Deus vai se inclinar. Olha, e olha uma coisa bem interessante. Conforme o testemunho que a gente deu, eu não sei se o irmão já passou, mas provavelmente já. Naquele período de oração, monte, oração de madrugada, jejum, leitura da Bíblia, a gente não recebeu nada, correto? Muitas vezes, sim. Agora, 90% das vezes. Verdade. Esqueci de que às vezes a gente recebe. E naquele dia que a gente simplesmente dobrou o joelho, falou, Deus, 2 minutos. Quando a gente levantou, aconteceu o que a gente tanto queria. Esse é o mistério da vida. Às vezes a gente faz sacrifício de tolo. Não que seja ruim, só que não é de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente espera com paciência em Deus, verdadeiramente, 2 minutos, muitas das vezes, às vezes sim, às vezes não, a resposta vem. E a gente fica assim, cara, eu fiz 7 dias de monte, subi no monte sozinho, fiz de tudo e não aconteceu nada. É porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia, Baruch Hashem. Quer receber de Deus? Espera. Porque Deus não vai dar para mim e para você aquilo que nós não somos capazes de suportar. E ponto. Não tem exceção. É isso mesmo. A não ser que hoje a gente tem vários deuses por aí, né? Cada um serve um Deus diferente. Então a gente fica até meio confuso. Mas eu sei que o Deus da Bíblia, ele é um Deus preciso. Ele é um Deus poderoso. E tudo que ele faz tem um porquê, tem um propósito e não falha. Porque ele é soberano. Louvado seja Deus. Pode falar aí, meu querido. Glórias a Deus, hein? Bênção de Deus, Santo. Maravilha. Vamos aqui partir para o final desse primeiro versículo aqui. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não somente se inclina, ou seja, Deus para e se inclina, mas ele também ouve. Olha, irmão, que coisa gloriosa, irmão. Aleluia. Você tem noção do que é isso? Certa feita, nosso pastor, rabi, professor, pastor Neto Andrade, homem de Deus, nos disse uma coisa, que adoração é algo sobrenatural. Os anjos cantam santo, 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 e outros louvores de adoração por toda a eternidade, o tempo todo, o dia todo, toda hora, para Deus, o tempo todo. E aí, ele disse uma coisa muito interessante. O que fará
Deus parar de escutar a adoração dos anjos para poder ouvir você. Meu Deus. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Pega esse manto. Quando você ora sincero, quando você se quebranta sincero, quando você se humilha sincero, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não suportará. Aí ele vai ouvir, meu irmão. Aí ele vai responder. Aí ele vai estender as mãos. Aí não adianta. O diabo querer fechar 10 portas, Deus vem e abre 20, 300 portas para você. Entendeu? Se for possível, ele abre até o mar, ele para o sol, que for preciso para o povo dele vencer. Não adianta. Não adianta. A Bíblia é só você confiar. É só você entender o mistério com Deus. Meu pastor disse que o povo, nossa igreja, se soubesse o potencial que tem do Deus vivo que serve, era para a igreja ser muito mais vasta, muito mais gente convertida, muito mais gente crendo, cheia de Deus. Entendeu? O que falta? Falta de vontade de orar, falta de vontade de jejuar, falta de vontade de estudar, muita falta de estudar. E não conhece, critica quem busca, e, enfim, não vou entrar nesse mérito da questão, mas o que vai fazer, meu irmão? Deus parar de ouvir os anjos para poder escutar você, tudo aquilo que eu mencionei. Então Deus vai parar e vai se inclinar e vai ouvir com alegria e vai dizer assim: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, você tem, como diz o ditado popular, você tem a faca e o queijo na mão. A maior arma do crente é a oração, é a busca incessante da santidade. A busca na palavra do conhecimento de Deus. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Ele cita duas coisas, as Escrituras e o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa através da palavra. Jesus venceu o diabo como? A tentação do deserto, com a palavra. O diabo distorceu a palavra, texto sem contexto, para poder derrubar Jesus. Jesus falou e venceu ele com a palavra verdadeira, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras. Então, que Deus em Cristo possa te iluminar a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, você abrir o seu coração para a palavra de Deus, para estudar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Claro, não se esquecendo de orar, jejuar, se consagrar a Deus. Porque não adianta ter um vasto conhecimento, mas se não tem uma vida pautada de oração para que Deus venha abrir corações através da palavra que você lança quando você estiver conversando com alguém ou ministrando a palavra de Deus. Verso de número 2. Por que o salmista estava pedindo aquilo ali para Deus? Por quê? Para Deus tirar ele de um lago horrível, de um charco de lodo. Para quê? Para pôr os pés dele sobre uma rocha, firmeza, e firmar os passos dele. Então, tudo que nós pedimos para Deus tem um propósito, certo? Tem um porquê. Eu não peço uma coisa para Deus sem ter um propósito, sem ter um sentido. É que nem gente que jejua sem ter um propósito, tá passando fome. Passando fome. Não, você tem que pedir, você tem que jejuar com um propósito. É propósito espiritual, irmão, pelo amor de Cristo. Não jejua por uma casa, não jejua por um casamento, não jejua por tal coisa, jejua por algo espiritual. Graça, poder, almas para o reino de Deus, sabe? Ser um pregador, ser uma pessoa que louva a Deus na igreja, ser um adorador, ter um coração mais quebrantado, enfim, amar mais, sei lá, mas peça algo espiritual. Lembra de Mateus 6,32, buscar primeiro as coisas do alto, do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que pegar isso aqui, crente. Porque o salmista estava pedindo algo para Deus, estava esperando em Deus, confiando em Deus, enraizado em Deus, para que Deus atendeu o clamor dele, para poder livrar ele do quê? Livrar ele da maçã de pecado, do charco de lodo que talvez ele poderia estar. Muitas vezes nós estamos numa situação de pecado, caramba, tem uma alergia no nariz, de erro, de engano, de coisas que não deveríamos estar, nós não conseguimos enxergar.
não conseguimos contemplar. Infelizmente, nós estamos distantes de Deus. O Espírito está ali alertando. Me busca na palavra, me busca na oração, me busca no jejum, me busca nos propósitos. E a gente está distante, 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 distante de Deus. Até que Deus tem que dar um chacoalhão na abençoada. Acorda, meu filho, está na hora. Desperta, acorda tu que dormes. Então, para nós podermos voltar para a realidade. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos cheguem à salvação, à plenitude da salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão, eu quero te convidar a você se inclinar. Seja quando você vê isso de manhã, de tarde, de noite, se inclinar a Deus. Pedir, fazer uma oração e esperar até que isso se cumpra. Esperar como? Esperar com paciência no Senhor. Aprender tudo isso, todo esse mistério. E quando as coisas for acontecendo na sua vida, você vai conseguir ver, contemplar as etapas. Certa feita numa live nossa, Aleluia. a gente acabou mencionando que a nossa vida é como, vamos dizer assim, uma cebola. São várias cascas, várias camadas. É um processo em cima de processo. Aleluia. Todo dia, toda hora, a gente está aprendendo alguma coisa. Todo dia, toda hora, a gente está no processo, no caminhar de Deus. Né? Claro, se nós se desviamos do caminho, ele nos dá uma... Diz que o bom pastor, ele tem a vara e o cajado. Para nos corrigir, para nos alertar, para nos salvar, para nós não cairmos. Então, eu quero te aconselhar a esperar com paciência em Deus. Não sei o que você está passando, não sei o que você tem vivido, não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu caminhar, o seu levantar, a sua maneira espiritual que você se encontra com Deus, mas eu quero te convidar a ter paciência, a esperar em Deus, a ter confiança no Senhor. Por quê? Deixa eu ver quanto tempo que falta aqui para nós. Falta mais uns 13 minutos. Vou falar aqui uma breve testemunho aqui, desse aí eu passo para você. Eu estava passando por uma situação, na verdade estou, mas estava passando por uma situação do meu carro e, cara, agoniado porque parece que as coisas não estavam fluindo, entendeu? Queria resolver o problema e as coisas parece que não fluíam. Eu esperando, até que eu falei assim, Deus, tu sabes, Senhor, que eu preciso resolver esse problema. Sabe que eu preciso resolver isso, já tenho lutado com isso há anos. E aí, pela misericórdia de Deus, eu fui consultar o meu advogado a respeito da situação. Ele me disse, acabou de sair o processo, foi aprovado, vocês foram contemplados com a bênção. Eu falei, olha só, cara, como é que Deus é fiel. E aí, eu fiquei assim, sabe, maravilhado com Deus, porque eu comecei a sentir no meu coração de que estava na hora de procurar um meio de trocá-lo. E aí, só que eu sabia do problema. Aí, quando eu fui consultar, que a pedido a Deus, que Deus abrisse a porta, a situação, eu fui consultar, pedi para Deus, fui consultar o advogado, ele falou que estava tudo certo. Então, meus irmãos, aleluia. Eu esperei, estava falando com a minha esposa, hoje eu esperei 6 anos. Não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, mas 6 anos. 6. Para que o que eu pedi para Deus há muito tempo se concretizasse. Desde 2014 essa prova. Mas aprove a Deus hoje, não hoje o dia, mas agora ter resolvido fazer. Porque é no tempo dele, é no momento dele. De maneira nenhuma eu fiquei indignado. Deus estendeu as mãos, me protegeu para que nada acontecesse nesse intervalo de tempo. Aleluia. Eu só tenho a louvar a Deus. Então, meu irmão, você deve ter passado por algo, ter algum testemunho, algo do tipo. Mas esperar com paciência é algo que não é fácil. É algo que eu digo assim, é facinho esperar. Não, meu, não é. Não é porque não é. Cara que fala isso aí, olha, só graça. Porque não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Então, eu quero te convidar, meu irmão, a ter mais... esperar mais em Deus. Ter mais paciência. Ter mais graça. Saber que, como diz o apóstolo Paulo, pediu 3 vezes
para Deus tirar o espinho da carne dele. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça. Quem que foi o apóstolo Paulo? O maior missionário, o maior apóstolo, o maior plantador de igreja, o maior teólogo, homem erudito. Fora Jesus, não houve no Novo Testamento homem como Paulo. Não teve. O cara foi fenomenal. Metade do Novo Testamento só ele. Então, não dá para mencionar. Então, irmãos, espere, confie, tenha esperança, mas em Deus. Deus pode usar o homem aqui, vou abrir um parênteses aqui. Deus pode usar um homem, uma mulher, alguém para te ajudar? Pode, claro, providência de Deus, mas espere em Deus. E quando acontecer através da vida de alguém para te ajudar, glorifique a Deus, não o homem. Aleluia. Glorifique a Deus e não o homem. Primeiramente, Deus fala assim, Deus, obrigado. Ore, para o que você quiser. Mas Deus, depois fala assim, muito obrigado. Deus te colocou na minha vida para isso acontecer. Que não foi Deus. Homem não levanta ninguém, quem levanta é Deus. Deus mostra, o homem simplesmente faz, a mulher simplesmente faz. Em nome do Senhor é glorificado. Então, que Deus abençoe a tua vida. Meu Renan, fica à vontade para finalizar aí, em nome de Jesus. Aleluia. Então, você que está nos ouvindo, você já viu que não tem perca você esperar no Senhor. Não tem como você perder. A partir do momento que você está com paciência, você está esperando, você está aguardando o tempo certo, você será recompensado por aquilo. Aí você diz, mas eu estou perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Você está ganhando. Você só está... Esperar em Deus não tem esse negócio de perder. Você está ganhando. Você está ganhando. Se você quer um carro, se você receber esse carro agora, você pode bater o carro. Você pode desviar com esse carro. Em vez de tocar um louvor, pode tocar uma música profana. Se você ganhar um casamento, você pode não valorizar sua esposa, seu esposo. Se você ganhar um trabalho, você pode colocar o trabalho acima de todas as coisas. Mas eu não vou para a igreja hoje que eu estou cansado. Eu não vou para a igreja hoje que eu tenho que... Como é que fala? Que eu tenho que fazer hora extra. Aí fala, Deus entende. Deus entende? Não sei, né? Não, eu fazer isso, Deus entende, Deus sabe. Mas deixar isso para outra hora. Mas a partir do momento que nós esperamos, e pega esse exemplo do irmão Alisson para a sua vida. Foram 6 anos. Foram 6 anos. Não foram 6 dias, não foram 6 semanas, não foram 6 meses. Poderia ser antes? Talvez sim. Talvez sim, ou talvez não. Ou talvez era esse período de tempo. O que você tem que entender é que a vontade do Senhor é perfeita. É agradável. É linda, é maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. E tem outra coisa aqui que eu quero pautar aqui na parte B do verso 2. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que Deus vai te dar, o que Deus vai te conceder, não é para você deslizar. Não é para você cair. Olha aí, mano. Deus vai te colocar sobre algo firme. Se Deus te der, como a gente está falando bastante de bênção material, se Deus te der um carro, Deus não vai te dar um carro que você vai ter que se matar para trabalhar. Deus vai te dar um carro dentro das suas condições, dentro do que você pode pagar sem atrasar. Em nome de Jesus Cristo, coloca isso na sua cabeça. Deus não erra. Se Ele não te deu aquilo que você tanto quer, é porque aquilo não vai te fazer bem, é porque você não tem estrutura para aquilo no momento. Então espera, quem sabe, no futuro você pode receber. Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus não nos dá algo para nos derrubar. Deus nos dá algo sólido. E a partir do momento que você colocar todas essas palavras que foram ditas nessa live dentro do seu coraçãozinho, assim como eu vou colocar no meu, que eu estou precisando muito, nós vamos ver as coisas de outra forma. Esperar com paciência no Senhor. Ele vai ouvir. E não somente ouvir, ele vai fazer. Porque ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de te ajudar. Deus, ele tem prazer de ver você sorrir. Ele não gosta de nos ver tristes. Mas ele gosta de nos ver sorrindo, de nos ver alegre. Mas para Deus fazer a gente sorrir, depende da gente mesmo. Então, se você fazer conforme a vontade do Senhor, você pode ter certeza que até na prova você vai estar sorrindo. Glória a Deus.
Até na prova. Isso é sobrenatural. Um dia eu quero ter essa experiência. É De estar fácil. passando uma aprovação e estar o tempo todo sorrindo. Em nome de Jesus, eu vou experimentar isso, irmão Alif também, e vocês que Ei, estão assistindo. Em nome de que nem lá. Que nem aquele hino do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é Mas fácil. nós cremos. É uma brincadeira, mas nós cremos na palavra do Senhor. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para passar o tempo. Nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, a partir desse dia de hoje, você vai esperar com paciência. Deus vai lhe conceder aquilo que você quer. E você pode ter certeza que quando Deus te der aquilo que você mais quer, vai ser somente para a bênção. Isso não vai se tornar maldição, porque o nosso Deus não erra. Em nome de Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu quero agradecer a você que está conosco, a você que está nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Nunca perca a esperança, nunca perca a paciência, não se desespere. Não ache que está tudo acabado, não. Está tudo no controle do seu Senhor, do seu Deus, o qual você serve com fidelidade e com zelo. Em nome de Jesus Cristo, confia, somente confia, que Ele vai te abençoar. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vizinhança, Deus abençoe o seu trabalho, o seu casamento, o seu ministério. Que você seja feliz em tudo aquilo que você for fazer e que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus Cristo, Shalom, Lehitraot, até mais. Amém, santo, amém. Ei, vamos... Tem mais 2 minutos ainda? Tem, tá 3. Tá, vamos fazer uma oração final aqui, para a gente poder se despedir e passar a benção. Bom? Em nome de Jesus, pode fazer. Pai querido, Deus santo, queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer por essa live, por essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração para trazer, Senhor, para aqueles que escutaram, para aqueles que pararam um tempo para poder ouvir essa tua palavra. Que o Senhor, segundo tuas misericórdias, possa guardá-los, abençoá-los, fortalecê-los, Senhor, ajudá-los a esperar mais em ti, confiar mais, Senhor, na tua provisão, nas tuas mãos, na tua graça, na tua misericórdia, a ter mais paciência, Senhor, ser mais paciente em tudo em suas vidas. Muitas vezes, Pai, na correria do dia a dia, nós tomamos parte, Pai, por sermos tão angustiados, tão ansiosos, mas eu quero te pedir, Senhor, derrama um bálsamo sobre nós. Derrama, Senhor, um refrigério sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre aqueles que estão à nossa volta, para nós não cedermos a pressões que há no nosso dia a dia. Vamos esperar com confiança em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus que zela, o Senhor é o Deus fiel para cumprir o propósito que um dia o Senhor começou em nossa vida. Pai, quero te pedir, Senhor, essa bênção, estender aos Teus filhos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Shalom. Glória a Deus. Shalom.